Olá, meus queridos amigos das redes sociais, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que muito bem. Faz algum tempinho, né, que eu não faço alguns vídeos com algumas reflexões, mas hoje eu gostaria de compartilhar uma reflexão muito interessante com vocês. Esses dias eu vi um sermão sobre esse assunto e eu achei tão interessante. Qualquer dia eu compartilho com vocês através das redes sociais. Bom, então a reflexão sobre hoje é sobre na verdade a reflexão de hoje é sobre comunicação, a arte da comunicação. Por que a comunicação ela é tão importante, principalmente nos dias atuais? Bom, a nossa comunicação hoje ela não é tão efetiva como era nos tempos bíblicos, em tempos remotos. Por quê? Porque quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano perfeito, perfeito. Então o ser humano era perfeito, não só fisicamente, como espiritualmente, emocionalmente também. Então o ser humano dominava a arte da comunicação. Quando Deus criou Adão e Eva, a comunicação entre os dois era perfeita. Quando eles queriam transmitir uma mensagem, eles entendiam rapidamente. Hoje é um pouco diferente o contexto. Por quê? Porque às vezes eu quero expressar algo que eu entendi, mas de repente eu não sou tão bom na arte da comunicação. Quando eu não sou tão bom na arte da comunicação, a outra pessoa pode interpretar a minha mensagem de outra maneira, de uma maneira equivocada. Por isso que é muito importante eu me esforçar na arte da comunicação para que a pessoa, quando eu estou ali em uma interlocução com alguém, para que a pessoa entenda o que eu quero dizer. Nem sempre a pessoa entenderá da forma que eu entendo. Então eu preciso me esforçar um pouquinho na arte da comunicação. Então eu preciso entender que a comunicação se dá através de duas vias. Ou seja, o receptor, quando eu recebo a mensagem, existem pessoas que não são boas em receber mensagens, que quando elas recebem algum tipo de mensagem, se sentem ofendidas, né? Elas interpretam a mensagem de uma maneira completamente equivocada. E isso depende de uma série de fatores, autoestima, né? O que a pessoa pensa dela mesma, como ela se vê, o contexto em que ela foi criada, o lar, né? Então a gente precisa entender como a comunicação era no lar dessa pessoa. Então depende de uma série de fatores. Então existe a via em que eu emito na verdade a mensagem, né? A emissão e a recepção, quando eu recebo a mensagem, o receptor. Né? Então existem duas vias: a via receptiva e a via de emissão, né? Posso, se é assim que eu posso dizer. Então, nas duas vias eu preciso dominar a arte da comunicação para que a pessoa entenda a mensagem que eu quero passar. Bom, para vocês entenderem melhor como a comunicação era perfeita entre os seres humanos, como a comunicação era efetiva, eu vou ler para vocês agora o livro de Gênesis, capítulo 11 em diante. Olha só que interessante. Versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Uma só linguagem e uma só maneira de falar. Ou seja, não existia português, inglês, japonês, não. Só uma maneira de falar. E além disso, existia apenas uma linguagem. Todos se entendiam. Eu não sei como era a comunicação nessa época, quando eles se olhavam, como eles se comunicavam através dos olhos, dos gestos, da fala. Não sei como era isso, mas de fato a comunicação era perfeita, perfeita entre as pessoas. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha só que interessante. Primeiro aqui, a gente identifica então dois princípios de Deus que eles quebraram. Primeiro, para que tornemos célebre o nosso nome, ou seja, eles estavam buscando exaltação própria.
adoração, exaltação. Olha só que interessante isso, né? Segundo princípio que eles quebraram aqui, que é pecado, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual que era o mandamento de Deus? Sede fecundos, espalhem-se por toda a terra, crescei e multiplicai-vos, né? Então eles estavam quebrando aqui um outro princípio de Deus, que era se espalhar por toda a terra. E a comunicação deles é que era perfeita. Então, eles queriam exaltação própria, construíam uma torre. Isso aqui representa vaidade, ousadia, arrogância até mesmo, né? E o outro princípio é que eles não queriam seguir o mandamento de Deus, né? Que é se espalhar por toda a terra. Aqui o dilúvio já tinha acontecido. Então eles também tiveram essa ideia. Vamos construir uma torre para que não sejamos espalhados por toda a terra. Isso aconteceu após o dilúvio. E aí então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um. O povo é um só. Tem uma maneira de falar, de se comunicar, uma única forma, uma única maneira de se comunicarem. A linguagem deles é uma só. E eis que o povo é um. E todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer, ou seja, isso que eles vão fazer agora é só o início. Não haverá limites para que eles planejam para todos os seus objetivos. Eles vão conseguir fazer tudo, porque a comunicação deles era perfeita. A nossa comunicação hoje não é perfeita. A deles era perfeita. E então, o que Deus fez? Isto será o começo para tudo que intentam fazer. Versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor, então, os dispersou dali pela superfície da terra, ou seja, a vontade de Deus vai prevalecer. Ele dispersou todos por toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, assim, Deus teve que fazer isso porque o pecado já tinha entrado no mundo e o homem, então, com seu coração mau, com desígnios ruins, intentava primeiro buscar exaltação própria, construir grandes impérios, a começar pela torre, e eles não queriam se espalhar por toda a terra, quebrando os princípios de Deus. Então isso é muito sério. Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui de comunicação e vocês vão entender. E eu vi nesse sermão, inclusive, dessa missionária, e eu achei muito interessante. Por exemplo, quando então um filho, na sua adolescência, um filho então na sua adolescência chega para o pai e diz o seguinte: pai, eu gostaria de me acampar com os meus amigos em um determinado lugar. O pai, então, olha só a comunicação, interpreta aquela mensagem do filho, a liberdade que o filho tem para se comunicar com o pai, como algo, como uma certa ousadia, né? Como até mesmo uma falta de respeito. E aí o pai exerce ali então a sua autoridade de uma forma errada. O que ele diz para o filho? Não. O que o filho vai entender? Puxa vida, meu pai então não se importa comigo, com os meus sentimentos, porque os meus amigos me chamaram para ir, todos vão menos eu. Então ele vai interpretar dessa forma. Todos vão menos eu. Então o que ele vai dizer? Pai, mas todo mundo vai, os meus amigos vão, enfim. O pai então, na sua retórica, na sua resposta, diz o seguinte: olha, filho, você não vai, ponto final. Ponto final. Acabou aqui a discussão. E aí esse filho vai dormir. Ele entende a mensagem da seguinte forma: puxa, meu pai não me ama, porque ele não deixou que eu fosse me acampar com os meus amigos. E isso seria algo importante para mim, porque eu já sei tomar decisões, eu já entendo muitas coisas, por que meu pai não deixou? Então meu pai não me ama. Seria totalmente diferente se esse pai dissesse o seguinte para o filho: bom, filho, você não vai. Por que, pai? Na réplica, né, o filho responde: por que tal? E aí o pai diz: filho, você não vai, por quê? Esse lugar é perigoso,
eu não tô com um bom pressentimento, eu acredito que pode acontecer alguma coisa ruim nesse lugar e eu não me perdoaria se algo ruim acontecesse com você, porque eu te amo. Olha só a comunicação. O pai respondeu para esse filho, né? Ele não exerceu ali seu poder é, de autoridade, né? De uma forma errada, de uma forma opressiva, né? E aí o filho vai entender a mensagem. Ele pode até retrucar no início. Ele pode dizer: puxa vida, pai, mas eu queria tanto ir. Mas ele entendeu o que o pai quis dizer para ele. E aí a comunicação aqui nesse caso, então, se torna efetiva. Então a mensagem de hoje é: se esforce na arte da comunicação. Quando você se comunicar com alguém, se esforce mais para se comunicar com essa pessoa, porque muitas vezes a pessoa pode interpretar a sua mensagem de uma outra forma. Então hoje a gente precisa se esforçar, inclusive porque, por exemplo, eu que sou cristão, eu preciso me esforçar para proclamar o evangelho, para que as pessoas não interpretem de uma maneira equivocada. Então eu preciso entender sobre comunicação, eu preciso me esforçar na área da comunicação para que quando eu passar a minha mensagem, quando eu me expressar, né, quando eu colocar os meus pensamentos, a forma que eu penso, que eu entendi do Evangelho, quando eu expressar tudo aquilo que eu entendi do Evangelho, eu me expresso de uma forma mais legítima, né? Mais clara, mais objetiva. E é isso. Então a mensagem de hoje é: aprendamos a nos comunicar, porque hoje quem domina a arte da comunicação com certeza vai longe. Amém, meus queridos? Uma boa noite para vocês, um abraço, um beijão.